No meio do Atlântico Sul, a mais de 2.000 quilômetros do ponto habitado mais próximo, fica Tristão da Cunha. É um arquipélago sob controlo britânico, mas apenas uma tem população permanente. Uma comunidade de pouco mais de 200 pessoas vive ali. O acesso é feito apenas por barco e apenas em determinadas alturas do ano. Georgetown é a única vila. Todas as casas, estradas e plantações estão aí concentradas. O contato com o exterior ocorre em momentos específicos, com os abastecimentos a chegarem da África do Sul e os recursos recolhidos do mar. Não existem lojas ou serviços típicos. Tudo é partilhado, organizado em grupo e contentam-se com o que têm. Todos nascem, crescem e envelhecem na mesma ilha. Como é viver num lugar tão isolado e que segredos guarda uma comunidade que nunca partiu? Bem-vindo a Mundare! Vamos começar! O dia em que surgiu Tristão da Cunha. Assim nasceu a ilha mais isolada do mundo. O navegador português Tristão da Cunha localizou a ilha em 1506 e registrou a sua posição em cartas náuticas. Batizou o local com o seu próprio nome. Apenas a avistou do seu navio. Com o tempo, mais marinheiros atravessaram a área. Alguns registraram a ilha em mapas, mas continuaram o seu percurso sem parar. Ninguém a reivindicou. Durante muitos anos, o local permaneceu desinteressado. Em 1810, Jonathan Lambert, natural de Salem, Massachusetts, desembarcou com 3 homens. Declarou que estava a assumir o controlo do arquipélago sob o nome de Ilhas da Reforma. Disse que queria estabelecer uma colônia livre. Afirmou que havia riquezas ocultas. Afirmou que existiam minerais valiosos, embora não tenha apresentado provas. A sua ideia era estabelecer uma comunidade sem qualquer relação com os governos. Lambert e 2 companheiros morreram em 1812, quando o seu barco afundou enquanto navegava para o mar. O único sobrevivente foi Thomas Curry, que decidiu ficar. Continuou a viver lá sozinho. Em 1816, o Reino Unido enviou tropas para a ilha. Queriam impedir que alguém usasse o local como base para libertar Napoleão Bonaparte, que estava preso em Santa Helena. As forças britânicas ocuparam o território e incorporaram-no no Império. Logo de seguida, os soldados foram retirados, mas um deles, William Glass, pediu para ficar com a mulher e os filhos. Ele recebeu permissão. Glass estabeleceu-se e formou o primeiro grupo permanente. Mais tarde, outros homens juntaram-se. Alguns eram marinheiros encalhados. Outros vieram de Santa Helena. As mulheres também chegaram para aumentar a população. Algumas vieram da África do Sul. Começaram a construir casas e a plantar batatas. Criaram animais e pescaram. A língua que falavam era o inglês. Cada família construía a sua terra com o que tinha à mão. Com o passar dos anos, a população foi crescendo. Chegaram mais alguns homens, quase sempre marinheiros náufragos ou visitantes que decidiram ficar. As mulheres eram poucas, e isso marcava o número de casamentos. A comunidade tornou-se fechada. Eles casaram entre si. Usavam o que os navios traziam e o que encontravam na ilha. O comércio com baleeiros ajudava-os a adquirir ferramentas ou roupas. Em 1857, o navio Henry B. Paul encalhou perto da costa. Os ilhéus resgataram a tripulação. Alguns permaneceram. A população aumentou ligeiramente. Os recém-chegados trabalharam com os habitantes locais. Participaram na vida comunitária. Ao longo dos anos, o grupo organizou-se sem leis escritas. Realizavam reuniões para decidir sobre os assuntos da ilha. Cada família colaborava com as outras. Partilhavam ferramentas, ajudavam nas colheitas e na pesca. Se chegasse alguém, discutiam juntos. Alguns eram aceites. Outros iam embora. Os principais apelidos foram reduzidos a poucos: Glass, Repetto, Lavarello, Green, Rogers. As gerações atuais são provenientes dessas famílias. O isolamento fez com que o grupo mantivesse muitos costumes inalterados. As casas seguiam o mesmo estilo, feitas com materiais simples. As estradas eram reparadas por todos. O grupo funcionava sem autoridade externa. A vida no arquipélago manteve-se estável durante décadas.
Dependiam de navios que traziam mercadorias da África do Sul. Também criavam ovelhas, galinhas e vacas. Tinham uma padaria partilhada. Todos tinham um papel a desempenhar. Foi assim que se formou a comunidade. De um marinheiro americano, um escocês com a sua família, alguns náufragos e algumas mulheres trazidas em casal, surgiu uma aldeia que ainda hoje existe. Ninguém a desenhou. Foi construída com o que tinham, no meio do vento, da neblina e das ondas. Trabalho, lazer e rotina numa aldeia sem correrias nem barulho. Em Tristão da Cunha, as atividades diárias são determinadas pelo clima e pelas necessidades da ilha. O dia começa cedo, quase sempre com atividades ao ar livre. A pesca é uma das principais ocupações. Alguns habitantes locais descem ao cais para verificar redes, reparar motores de barcos ou sair para procurar peixe. Utilizam técnicas simples, sem equipamentos industriais. O mar fornece parte da sua alimentação e também algo para comercializar. Outros cuidam das plantações. As batatas crescem melhor neste solo vulcânico. Existem roças partilhadas onde a plantação é feita em turnos. Cada família trata da sua parte e ajuda na colheita. Há também aqueles que regam, sacham ou reparam cercas. Não usam fertilizantes ou máquinas modernas. Tudo é feito com ferramentas simples. Parte da aldeia trabalha com os animais. Criam vacas, ovelhas e galinhas. As vacas fornecem leite e carne, as ovelhas fornecem lã e as galinhas fornecem ovos. As tarefas são partilhadas. Uns ordenham, outros limpam estábulos e outros ainda fazem queijo ou preparam carne para armazenamento. Cada pessoa tem uma função para garantir que todos têm o básico. A padaria da aldeia está aberta em horários fixos. O pão é ali feito para todas as famílias. O forno é operado por turnos. A lenha é utilizada. Por vezes, cozem bolachas ou pãezinhos, se houver ingredientes disponíveis. Os ingredientes chegam em barcos de abastecimento ou são cuidadosamente armazenados durante meses. Há também uma pequena oficina onde as coisas são reparadas. Motores, geradores, ferramentas e rádios são aí reparados. Não existem técnicos externos. Os próprios ilhéus aprendem uns com os outros como consertar as coisas. Partilham peças de substituição e usam as de substituição que chegam nos barcos. As crianças vão à escola, têm aulas durante a semana numa única sala de aula. Estudam matérias básicas, inglês, matemática, geografia e um pouco de ciências. Um professor local ensina a todos os níveis. Depois da escola, ajudam em casa ou brincam no campo. Não tem internet ou TV por cabo constantemente. As atividades são ao ar livre, futebol, caminhadas e jogos de maquilhagem. O médico da ilha realiza consultas todos os dias. A enfermaria está aberta para o que for necessário. São tratados cortes, dores, exames e partos. Se houver um problema mais grave, ligam para a África do Sul para pedir ajuda ou agendar uma evacuação. Durante a semana, realizam-se reuniões informais. Por vezes, reúnem-se para discutir problemas da aldeia. Outras vezes, organizam-se em tarefas partilhadas: limpar estradas, reparar telhados, pintar edifícios. Tudo é feito por várias pessoas. Não existem líderes permanentes, mas cada tarefa tem responsáveis que os outros respeitam. As refeições são confeccionadas em cada casa. Usam o que tem: batatas, peixe, carneiro ou carne de vaca, pão do forno comunitário e alguns enlatados, se sobrar. Por vezes trazem frutas ou legumes de barco. Se houver leite, fazem-se manteiga. Se houver tempo, fazem-se compotas com fruta da época. Os fins de semana são utilizados para descanso ou convívio. Fazem-se comemorações se alguém faz anos ou se chegam notícias de fora. Por vezes, há jogos de cartas ou partidas de futebol. Há também canções ou música tocada com instrumentos simples. Cada pessoa contribui com algo para o grupo. O cotidiano em Tristão da Cunha acompanha o ritmo do clima, do mar e do que resta nos tanques. Tudo é feito em conjunto, com o que está disponível. Uma ilha sem aeroporto nem Wi-Fi estável.
É assim que se ligam com o resto do planeta. Tristão da Cunha situa-se no meio do Atlântico Sul, a mais de 2.000 quilômetros de qualquer costa. O único acesso possível é por mar. Não existe aeroporto nem pista de aterragem. Os barcos que chegam partem da cidade do Cabo, na África do Sul. Há apenas 8 a 10 viagens por ano. A viagem demora quase uma semana, se o tempo permitir uma navegação ininterrupta. Os navios que fazem a viagem são navios de abastecimento, científicos ou de apoio logístico. Trazem medicamentos, alimentos, combustível, ferramentas e correspondência. Por vezes, também trazem visitantes autorizados. O embarque ocorre durante as marés calmas. Se houver ondas, os navios permanecem ancorados e a carga é transferida por barcos mais pequenos. As cartas e encomendas chegam nessas mesmas viagens. A correspondência está organizada por turnos. Os envelopes, caixas e encomendas são separados para cada família. Não há correio propriamente dito. Tudo é distribuído no salão comunitário. Alguns envelopes demoram meses a chegar, dependendo da época do ano e da disponibilidade de transporte. Para comunicar com o mundo exterior, os residentes utilizam uma ligação via satélite. Opera em horários específicos e com sinal limitado. Existe um ponto fixo onde as pessoas podem enviar mensagens ou verificar e-mails. A velocidade é lenta e não permite videochamadas sem problemas. Ainda assim, é o único meio constante de comunicação com o resto do mundo. Existe uma estação de rádio utilizada para emergências. Comunica com navios próximos, com a África do Sul ou com agências britânicas. O dispositivo é ligado todos os dias para verificar o seu funcionamento. É útil durante tempestades ou quando alguém precisa de ser evacuado. Também é utilizado para enviar boletins meteorológicos. Há uma linha telefônica via satélite partilhada na aldeia. É utilizada em horários programados e é controlada pelo governo local. É utilizada apenas para chamadas essenciais. As famílias podem ligar para parentes distantes, mas devem marcar uma consulta. Cada conversa tem um limite de tempo. As chamadas são gravadas para monitorizar a utilização. O acesso à internet, quando em funcionamento, está disponível num centro público. As pessoas podem enviar e-mails, ler notícias ou fazer recados. As redes sociais carregam lentamente. Ver vídeos ou fazer transmissões em direto não é possível. Os alunos utilizam esta ligação para trabalhos escolares. Ligam-se em grupos para aproveitar ao máximo o tempo disponível. As notícias do estrangeiro chegam via rádio de ondas curtas ou pelo correio. Os jornais são recebidos com semanas de intervalo. Alguns residentes ouvem estações sul-africanas ou britânicas, se o sinal o permitir. Alguns também gravam programas de rádio para outros ouvirem mais tarde. Os documentos oficiais, como passaportes ou registros civis, são processados com a ajuda dos escritórios britânicos em Santa Helena. Tudo é feito por correio físico. Quando alguém precisa de um documento legal, este é preenchido à mão, enviado no navio seguinte e aguarda-se uma resposta. O processo pode demorar vários meses. Cada navio que chega é anunciado com dias de antecedência. A população organiza-se para descarregar materiais e receber encomendas. A chegada de um navio é um acontecimento importante. Pode também trazer notícias de familiares que vivem no estrangeiro ou produtos que não podem ser encontrados na ilha. Nesses dias, todos trabalham em conjunto para garantir que o descarregamento é rápido. A comunicação com o exterior é limitada, lenta e frágil. Ainda assim, os ilhéus mantêm contato com o resto do mundo através dos meios disponíveis. O que acontece se alguém adoecer no local mais remoto do planeta? A ilha possui um centro médico que funciona como hospital, consultório médico e farmácia, tudo ao mesmo tempo. Está localizado em Georgetown, perto do centro da cidade. É assistido por um médico de clínica geral, acompanhado por 1 ou 2 auxiliares de enfermagem. Um médico dentista também trabalha com um contrato de curta duração em determinados períodos. O centro médico dispõe de uma sala de consulta, uma pequena área para observação de doentes, uma sala de emergência e uma sala para armazenamento de medicamentos. Existem também equipamentos para radiografias básicas, embora com limitações. Os instrumentos chegam da África do Sul
e são verificados a cada remessa. As consultas são realizadas em horários fixos ao longo da semana. Os residentes vêm para check-ups, constipações, problemas digestivos, dores musculares ou tratamento de acompanhamento. Os partos simples são atendidos no local, mas, se houver complicações, são providenciadas transferências para fora da ilha. O centro realiza ainda campanhas de vacinação, recolhe amostras e dispensa receitas. Os medicamentos são distribuídos sob rigoroso controle. O estoque de antibióticos, analgésicos, vitaminas, antihistamínicos e cremes é limitado. Cada dose é administrada sob supervisão. Se faltar algo, é solicitado no próximo barco, e a espera pode demorar semanas. Por isso, a medicação é administrada cuidadosamente. O médico avalia cada caso antes de a administrar. O dentista trata problemas comuns, como cáries, extrações ou limpezas. Utiliza instrumentos simples. As cadeiras dentárias estão adaptadas a um espaço pequeno. Quando um especialista não está presente, a equipa local trata dos cuidados de urgência ou administra analgésicos até a chegada de alguém com formação. As limpezas gerais são agendadas por turnos. Para emergências, o centro dispõe de maca, oxigênio, soro intravenoso, desfibrilhador e kits de primeiros socorros. Caso ocorra um acidente ou problema grave que exceda a capacidade da instalação, é coordenada uma evacuação. Este é feito por rádio ou satélite com o Serviço Médico Sul-Africano. Por vezes, um barco ou um helicóptero é enviado de outro ponto do Atlântico, dependendo das condições. As transferências médicas para fora da ilha exigem organização comunitária. É escolhida uma pessoa para acompanhar o doente, e são reunidos fundos entre as famílias para cobrir parte dos custos. Em alguns casos, as transferências são cobertas pelo governo britânico ou por apólices de seguro especiais que cobrem os residentes. Os residentes recebem formação básica em primeiros socorros. A equipa local está treinada para imobilizar feridas, estancar hemorragias, aplicar pensos e administrar medicamentos simples. Alguns ilhéus voluntariam-se para tarefas de saúde, incluindo exames regulares e assistência com vacinas. O centro é limpo diariamente. Os instrumentos são esterilizados com calor ou com soluções químicas. Luvas, máscaras e aventais são utilizados quando se cuida de alguém com sintomas respiratórios ou infecções cutâneas. Um inventário dos equipamentos disponíveis é feito semanalmente. Quando há surtos de gripe, conjuntivite ou infecções do ouvido, todas as famílias são notificadas para evitar a propagação. As crianças com sintomas são mantidas em casa. Os idosos com doenças crônicas, como hipertensão arterial ou diabetes, também são monitorizados. As visitas domiciliárias são feitas caso alguém não consiga andar. O centro médico é uma parte essencial da vida em Tristan. Sem ligações diretas com grandes hospitais, o atendimento diário depende do conhecimento local, dos fornecimentos disponíveis e da resposta da comunidade. Tudo é gerido com o que está disponível. Pão caseiro, pesca e troca. Eis a alimentação em Tristão da Cunha. A alimentação em Tristão da Cunha baseia-se no que a ilha oferece e no que os barcos trazem da África do Sul. A dieta diária inclui peixe, carneiro ou carne de vaca, batatas, pão cozido em forno comunitário e alimentos enlatados ou secos cuidadosamente armazenados. Os produtos frescos dependem do clima e da estação do ano. A pesca faz parte do trabalho regular. Os homens saem em pequenos grupos e trazem atum, lagosta e peixes mais pequenos. As lagostas são congeladas ou cozidas. Algumas são guardadas para consumo local e outras são exportadas. O peixe é limpo em casa, frito, assado ou cozinhado em sopas. Alguns conservam-no com sal para que dure mais tempo. As batatas são cultivadas em lotes partilhados. Cada família cuida da sua terra e colhe a colheita quando chega à altura. As sementes são armazenadas ano após ano. O solo vulcânico produz boas colheitas. A cebola, a couve e a cenoura também são cultivadas quando o clima o permite, mas em quantidades mais pequenas. As plantações são irrigadas manualmente ou com sistemas simples. As ferramentas são básicas, sem maquinaria.
A carne provém do gado criado na ilha. Criam vacas e ovelhas em áreas abertas. Alimentam-se de erva natural. Quando há necessidade de carne, um animal é selecionado e abatido por várias pessoas. A carne é dividida entre as famílias e armazenada em congeladores partilhados. Também são preparadas salsichas caseiras. Os ossos são usados para caldo. As galinhas fornecem ovos frescos. Algumas famílias têm os seus próprios galinheiros. Quando há excedente, são partilhados ou usados para fazer tartes. Os patos também são criados. A alimentação das aves é complementada com as sobras de alimento e com o que é colhido nos campos. O pão é confeccionado numa padaria da aldeia que funciona com forno a lenha. Pãezinhos, pães redondos e bolachas simples são feitos. A farinha chega em sacos do continente. Quando há manteiga ou açúcar disponíveis, fazem-se doces ou bolos. As receitas são transmitidas de geração em geração. Os produtos enlatados e secos são armazenados durante meses. Incluem arroz, massa, leite em pó, geleias, atum, óleo, bolachas e condimentos. Chá, café e chocolate quente também estão disponíveis quando o navio chega. Cada família tem um armazém onde organiza os seus mantimentos. As compras são feitas com antecedência a partir de um catálogo e entregues quando o navio chega. As frutas frescas não são comuns. Por vezes, as maçãs, laranjas ou bananas chegam em caixas refrigeradas. Não duram muito tempo, por isso são distribuídas imediatamente. Existem alguns arbustos na ilha que produzem amoras. São usadas para fazer geleia ou sumo. As plantas locais também são recolhidas para infusões ou remédios simples. A água potável é obtida através de tanques e filtros de água da chuva. Cada casa tem o seu próprio sistema. Durante a seca, o uso é limitado. A água é utilizada para beber, cozinhar e lavar alimentos. Em dias de vento ou tempestade, as ligações são verificadas para evitar fugas. A comida é preparada em fogões a gás ou a lenha. Cada casa tem o seu próprio formato. São preparados guisados, sopas, carne assada, peixe frito, batatas cozidas e empadas de carne. As receitas são simples, feitas com o que estiver disponível. Em ocasiões especiais, são preparados pratos mais elaborados. A comida é organizada para durar até ao próximo barco. É congelada, conservada, seca ou partilhada entre a comunidade. Tudo é usado com cuidado. Comer bem em Tristão da Cunha é uma questão de previsão e de entreajuda. Georgetown, a única aldeia, onde cada casa tem uma história e uma função. Georgetown é o único povoado habitado em Tristão da Cunha. Situa-se no norte da ilha, perto do mar, numa zona plana protegida por montes. Todas as famílias vivem ali, numa área pequena e compacta. As casas estão separadas umas das outras por estradas de terra batida e cercas baixas. Não existem edifícios altos nem estruturas modernas. Tudo é simples. As casas são térreas, construídas com blocos de betão, cimento e telhados inclinados de zinco. Algumas foram construídas pelos próprios moradores, outras foram renovadas com a ajuda de equipas trazidas de barco. Cada família tem a sua própria casa, com espaço à volta para uma horta, jardim ou galinheiro. As janelas têm persianas e as portas são geralmente reforçadas pelo vento constante. As ruas não têm nomes. Identificam-se pela proximidade de locais-chave: a igreja, a escola, o centro de saúde ou o salão comunitário. As ruas são feitas de gravilha compactada. Quando chove intensamente, reúnem-se para nivelar o solo com pás e ancinhos. Não existem passeios nem postes de iluminação pública, mas algumas casas têm iluminação exterior alimentada por geradores. A aldeia possui instalações comunitárias: a igreja anglicana, a escola St. Mary, a enfermaria, um escritório administrativo, a padaria, o salão de reuniões e uma loja de material. Tudo fica a uma curta distância a pé. Existe também um pequeno campo de futebol, um campo de petanca e uma área aberta onde as crianças brincam ou realizam reuniões comunitárias. Os geradores de eletricidade estão localizados num barracão perto da aldeia. Operam em turnos para economizar combustível.
A eletricidade é distribuída em determinadas horas do dia e da noite. Cada casa tem tomadas, lâmpadas e eletrodomésticos básicos. O uso de eletricidade é regulado entre todos. O gás de cozinha é distribuído de acordo com a disponibilidade dos tanques. A água é recolhida em tanques ligados aos telhados. A água da chuva enche os tanques e, a partir daí, é distribuída pelas casas por gravidade. Algumas casas possuem filtros para purificar a água potável. Existem também cisternas comunitárias, onde se pode encher mais água, se necessário. Durante a estação seca, o uso não essencial é limitado. Cada casa tem uma área nas traseiras onde se armazena lenha, ferramentas, materiais reciclados ou peças para reparação. Não há recolha de lixo como nas cidades. Cada família é responsável por queimar ou enterrar os seus resíduos. Os metais ou garrafas são armazenados para recolha por barcos, se houver espaço. Sem presidente da Câmara, sem polícia, sem leis, é assim que tudo é decidido. Em Tristão da Cunha, a forma como a vida cotidiana está organizada não depende dos partidos ou das posições políticas. As decisões são tomadas por todos em assembleias abertas que se realizam periodicamente, ou quando algo urgente necessita de ser resolvido. As reuniões são realizadas no salão comunitário, no centro de Georgetown. Comparecem representantes de cada família, mas qualquer morador pode participar. As reuniões são convocadas com antecedência. São discutidos temas como reparações em estradas, distribuição de mantimentos, reparações urgentes ou planos para a próxima chegada de barcos. No início de cada reunião, alguém anota as questões pendentes. A votação é feita por levantamento de mãos. A maioria decide. Existe um administrador da aldeia, nomeado pela comunidade. Ele ou ela é responsável por manter registros, coordenar tarefas coletivas e atuar como elo de ligação com as autoridades britânicas no Atlântico Sul. O seu papel é prático: assinar documentos, receber notificações e representar a ilha em caso de problemas externos. O cargo é rotativo periodicamente. As tarefas diárias estão divididas por função. Um grupo é responsável pela padaria, outro pelo sistema elétrico. Uns verificam os tanques e outros organizam o uso da água. Há também pessoas responsáveis pela escola, pelo depósito de mantimentos e pelo campo de futebol. Cada tarefa tem um líder definido. Trabalhos de maior dimensão são realizados em conjunto. Quer uma estrada necessite de ser reparada, um terreno limpo ou uma estrutura reforçada, é organizada uma equipa com adultos disponíveis. As tarefas pesadas são realizadas por várias pessoas, por turnos. Não há salários. Tudo funciona em colaboração. Os horários e as tarefas são afixados em quadros brancos em locais de destaque por toda a aldeia. São atualizados semanalmente. Especifica quem faz o quê, que ferramentas serão utilizadas e quanto tempo levará. Se alguém não puder fazer a sua parte, encontra-se um substituto entre os vizinhos. Todos conhecem as rotinas. Acreditar, celebrar e permanecendo juntos. Religião diária. A religião está presente no cotidiano da comunidade de Tristão da Cunha. A maioria segue a corrente anglicana do cristianismo. Estas tradições chegaram com os primeiros colonos britânicos e mantêm-se há gerações. A igreja da aldeia está localizada no centro de Georgetown. Chama-se St. Mary's e é um dos principais edifícios. Os serviços religiosos são realizados semanalmente. O oficiante é um membro da aldeia que atua como pastor da comunidade. Por vezes, quando um religioso de Santa Helena ou do Reino Unido visita a comunidade, é realizada uma cerimônia especial. Nas manhãs de domingo, as famílias reúnem-se para leituras, cânticos e orações. No final, há uma discussão sobre questões da aldeia e são distribuídos avisos. O calendário anual gira em torno de datas religiosas. Comemora-se o Natal, a Páscoa, o Pentecostes e o Dia de Todos os Santos. Nestas ocasiões, a igreja é decorada com enfeites feitos pelos próprios moradores. São utilizados ramos, flores locais, tecidos coloridos e desenhos infantis. Durante o Natal, são organizados cânticos em grupo, troca de presentes caseiros e refeições comunitárias. As famílias preparam pratos tradicionais com o que têm disponível: bolos,
Pães com frutos secos e pratos com carne ou peixe são cozidos. A igreja está repleta de luzes, grinaldas e figuras feitas à mão. Durante a Semana Santa, são realizados atos de reflexão. Na Sexta-feira Santa, lê-se a história da crucificação e no domingo seguinte, celebra-se a ressurreição. Os cânticos são acompanhados por guitarras ou flautas. Cada família contribui com algo para a decoração do local. Os batismos e os casamentos são celebrados na Igreja de Santa Maria. A igreja é decorada para cada ocasião. Os vizinhos comparecem como testemunhas e é realizada uma refeição no salão comunitário. Não há padres residentes, pelo que as cerimônias são realizadas pelo líder local ou por um visitante autorizado. Os nascimentos são registrados nos livros da igreja e também nos registros administrativos. A religião também influencia determinados comportamentos na vida cotidiana. O respeito, a cooperação e a entreajuda são promovidos. Os mais velhos ensinam os mais novos a rezar, a ler passagens da Bíblia e a participar em atividades partilhadas. Os valores são transmitidos através de exemplos e costumes repetidos no seio da família. Os funerais são realizados no cemitério da aldeia. A cerimônia inclui leituras de textos sagrados, palavras do líder da igreja e cânticos. Os vizinhos ajudam a cavar a sepultura, a preparar o terreno e a acompanhar a família. As coroas de flores são feitas com plantas da ilha e são penduradas mensagens escritas à mão. A religião é ensinada como parte do calendário escolar. Os alunos leem histórias da Bíblia e aprendem cânticos. Participam também em eventos especiais organizados pela igreja. A ideia é que percebam o significado de cada data e o seu lugar na comunidade. A fé não está separada do resto da vida em Tristã. Ela faz parte do trabalho, da educação, das celebrações e das decisões coletivas. Não há pressão para comparecer, mas a maioria participa. A igreja é mantida pelo esforço de todos. Está pintada, limpa e renovada em grupo. A religião continua a ser um dos pilares que sustentam a convivência na ilha. Ajuda a manter a unidade, a memória dos que já não estão entre nós e o sentido de continuidade entre gerações. Quando todos se conhecem desde a infância, assim se formam os casais e os casamentos. As relações em Tristão da Cunha desenvolvem-se dentro de um grupo muito pequeno de pessoas. Os jovens conhecem-se desde a infância, crescem juntos, frequentam a mesma escola, participam em atividades comunitárias e partilham celebrações. Isto cria laços estreitos desde cedo. As amizades entre rapazes e raparigas geralmente transformam-se em relações mais formais quando chegam à adolescência. Há poucos segredos entre famílias. Quando um casal começa a ver-se com frequência, todos reparam. As famílias tendem a apoiar-se mutuamente se observarem um tratamento respeitoso e se ambos partilharem as tarefas comunitárias. Não existem regras fixas sobre como os relacionamentos devem começar, mas espera-se que sejam conduzidos com respeito. Os jovens visitam as casas uns dos outros, caminham juntos pela aldeia, ajudam-se mutuamente nas tarefas diárias ou participam em celebrações em conjunto. As demonstrações públicas de afeto são discretas. Os gestos são simples. O compromisso é confirmado com a aceitação de ambas as famílias. Não há dotes nem rituais especiais. Os casais preparam-se para partilhar uma casa, contribuir para a comunidade e possivelmente ter filhos. A decisão de casar é discutida entre eles e depois comunicada ao grupo. Os casamentos são celebrados na igreja anglicana da aldeia. A igreja está decorada com flores, tecidos e desenhos feitos pelos vizinhos. As famílias cozinham pratos especiais e preparam uma reunião no salão comunitário. A cerimônia é oficiada por um residente autorizado ou por um líder religioso visitante, caso exista. Após a cerimônia, realiza-se uma refeição partilhada. Cada família contribui com algo: carne, pão, doces, peixe ou bebidas. Montam-se mesas compridas, acendem-se luzes se houver eletricidade suficiente e realizam-se canções ou danças com instrumentos simples. As celebrações prolongam-se até ao anoitecer, com a participação de todos os vizinhos. A maioria dos casais vive em casas cedidas pela comunidade.
Se não houver habitação disponível, é providenciado um espaço na casa dos pais enquanto se organiza uma nova construção. As casas são construídas por várias pessoas, utilizando materiais armazenados do último navio ou reciclados de outras construções. Morrer em Tristão. O que fazem quando alguém falece e como se lembram dele? Quando uma pessoa morre em Tristão da Cunha, a comunidade organiza-se de imediato. Os vizinhos comunicam rapidamente. A notícia chega a todas as casas de Georgetown em poucos minutos. Não são utilizados meios digitais. O anúncio é feito a pé, batendo de porta em porta ou ligando da rua. O corpo é levado para o centro médico para confirmação e preparação. A equipa local realiza uma verificação básica, registra os detalhes e coordena com as autoridades municipais. Não existe morgue ou sala especial. É utilizada uma sala preparada para estes casos, com ventilação e materiais de limpeza adequados. O enterro é organizado num curto espaço de tempo. O horário é definido, o local no cemitério é escolhido e aqueles que vão ajudar na escavação são reunidos. As sepulturas são cavadas manualmente por turnos. Participam familiares, amigos e outros funcionários disponíveis. O terreno do cemitério é mantido durante todo o ano para facilitar o trabalho quando necessário. O caixão é construído com madeira armazenada em armazéns ou com peças recuperadas de outras construções. Algumas famílias já têm os materiais prontos. Montam-nos com pregos, uma serra e um martelo. O interior é forrado com um pano limpo. Sobre o caixão é colocada uma cruz simples com o nome, a data de nascimento e a data do falecimento. A cerimônia realiza-se na igreja da aldeia ou diretamente no cemitério, dependendo da situação. É lido um texto bíblico, é feita uma oração e o grupo canta. As canções são suaves, familiares a todos, e são cantadas sem instrumentos ou com uma guitarra, se alguém tocar. O líder religioso, se presente, conduz a cerimônia. Caso contrário, um vizinho respeitado fala. Os enlutados ficam de pé à volta do caixão, em silêncio. Alguns transportam flores silvestres colhidas nesse dia. Outros trazem cartões ou fotografias para assinalar o momento. A família imediata fica geralmente na primeira fila. Não há discursos longos nem rituais complexos. As despedidas são feitas com gestos simples. Se alguém quiser ficar, é isso que terá de enfrentar. Tristão da Cunha recebe muito poucos visitantes. A distância, o clima e a falta de transportes fazem com que quase nenhum turista ou viajante chegue. Quando chega um barco com pessoas de fora da aldeia, a comunidade prepara-se com antecedência. É dado um aviso por rádio, é organizada uma recepção e um grupo é destacado para acompanhar os recém-chegados. Os visitantes não têm permissão para circular livremente pela ilha. Há sempre um habitante local para os orientar, explicar as regras e responder a perguntas. As áreas permitidas estão claramente sinalizadas. Os visitantes podem visitar Georgetown, o porto, a escola, o centro médico e alguns trilhos nas proximidades. As quintas e áreas privadas são proibidas. A comunidade é simpática, mas cautelosa. Os encontros com forasteiros são breves. A conversa é respeitosa, partilham-se informações sobre a área e trocam-se pequenos presentes. Alguns visitantes trazem livros, roupa ou ferramentas. Em troca, os ilhéus oferecem pão, artesanato ou marisco. Filmagens e fotografias gratuitas sem autorização são proibidas. Qualquer pessoa que deseje gravar imagens deve solicitar autorização. As câmaras são revistas ao final do dia, se necessário. Todas as imagens são monitorizadas para proteger a privacidade do grupo. As autoridades locais decidem o que pode ou não ser exibido. Os trabalhadores temporários, como técnicos, médicos ou inspetores, são alojados em casas especialmente preparadas. É-lhes dado um espaço, horários de refeição e tarefas definidas. Não interferem na vida interna da aldeia para além do necessário. Quando a sua missão estiver concluída, partem no barco seguinte. Se um visitante desejar ficar, deverá seguir um longo processo.
ele deve primeiro explicar a sua intenção por escrito. Em seguida, é convocada uma reunião comunitária. O seu perfil, competências, comportamento e forma de interação são analisados. Decisões rápidas não são aceites. A resposta pode demorar semanas. Se for aprovado, o novo residente recebe uma tarefa útil. Pode ajudar na padaria, na escola, na saúde ou na manutenção da aldeia. É também instruído sobre como aceder ao armazém, como funciona o sistema de água, que regras deve seguir e com quem deve falar se precisar de ajuda. Durante o período de experiência, a pessoa vive em observação. A sua atitude, esforço e capacidade de adaptação são avaliados. Se obedecer, recebe habitação permanente. Se causar problemas, a sua autorização de permanência é revogada. Nesse caso, deve partir no próximo barco disponível. Os casais mistos também seguem este processo. Se um ilhéu se casa com alguém de fora e deseja trazê-lo, deve primeiro apresentá-lo ao grupo. O procedimento é o mesmo. São tomadas observação, discussão e uma decisão conjunta. Se o casal se adaptar, é integrado. Caso contrário, é convidado a procurar outra opção fora da aldeia. Tristão da Cunha é cuidadoso com o seu modo de vida. Os forasteiros podem ser bem-vindos, mas sempre dentro de regras claras. A comunidade preza o seu equilíbrio, o seu ritmo e o seu estilo único. Mudar algo sem acordo não é uma opção. O isolamento não é apenas geográfico. É também uma forma de proteger uma estrutura social baseada na confiança e no compromisso partilhado. Por isso, cada passo que damos com um forasteiro é dado com cautela, diálogo e determinação coletiva. Quando todos provêm dos mesmos apelidos, o que o isolamento deixou no ADN Tristão da Cunha, tem uma das populações mais pequenas e isoladas do mundo. Todos os habitantes descendem de um grupo muito reduzido de famílias. Ao longo de mais de 2 séculos, quase não houve novos membros vindos do exterior. Esta repetição de estirpes teve efeitos visíveis na saúde do grupo. Os apelidos repetem-se em quase todas as gerações. Glass, Green, Repeto, Rogers e Lavarello são os mais comuns. Quase todos os adultos atuais conseguem traçar a sua árvore genealógica até aos mesmos antepassados. As combinações entre parentes distantes têm sido inevitáveis ao longo do tempo. Este padrão fez com que certas características físicas e condições médicas persistissem entre os residentes. Problemas como asma, pressão arterial instável, enxaquecas e intolerâncias alimentares ocorrem com maior frequência em algumas famílias. Foram também detectados casos de glaucoma e surdez parcial de origem hereditária. Os médicos que trabalham na ilha há décadas observaram estas repetições. Alguns registros locais mostram padrões que se repetem a cada 2 ou 3 gerações. Exames físicos realizados por profissionais da África do Sul ou do Reino Unido identificaram semelhanças genéticas que confirmam esta origem comum. Durante o século XX, equipas de cientistas chegaram à ilha para estudar a situação. Não realizaram experiências, mas recolheram dados médicos com a permissão dos próprios habitantes. Examinaram amostras de sangue, registros de nascimento e doenças crônicas. O objetivo era perceber como se comporta uma população geneticamente fechada. Uma das descobertas foi a elevada prevalência da síndrome da asma persistente. Foi também detectado um tipo de doença ocular que afeta a visão noturna em idosos. Num pequeno grupo, foi encontrada uma mutação associada à perda auditiva progressiva. Estas condições não afetam a mobilidade ou a vida diária, mas requerem controlo e prevenção. Apesar destas condições, a maioria dos ilhéus leva uma vida ativa. Trabalham, cultivam, pescam e participam em todas as tarefas da aldeia. A comunidade adapta as tarefas às pessoas com deficiência. São atribuídas tarefas que não exigem esforço físico excessivo ou que permitem mais descanso entre atividades. Os nascimentos são registrados no registro local. Cada vez que uma criança nasce, a sua árvore genealógica é registrada. A repetição de combinações próximas é evitada. As famílias consultam os mais velhos ou os profissionais de saúde antes de formarem um casal.
Não existem laboratórios para análises genéticas, mas a experiência acumulada é utilizada para prevenir riscos. Quando um jovem forma um casal com alguém de fora e permanece na ilha, isso é considerado um contributo positivo. A mistura genética ajuda a reduzir certas repetições. No entanto, estes casos são raros. A maioria dos novos residentes continua a ter relações diretas ou indiretas com as linhagens já existentes. Casos de doenças raras ou alterações genéticas graves têm sido raros. No geral, a saúde da população mantém-se estável graças a um estilo de vida ativo, alimentação caseira e cuidados comunitários. O isolamento geográfico previne muitas infecções comuns noutras partes do mundo. Tristão da Cunha representa um exemplo único de como funciona a genética em ambiente fechado. A comunidade aprendeu a viver com as suas limitações, a proteger os seus registros familiares e a tomar decisões informadas. Tudo se baseia na experiência partilhada, no conhecimento acumulado e na colaboração diária. O que vemos em Tristão da Cunha não é casual nem improvisado. Cada parte da sua vida é sustentada por gerações que aprenderam juntas, desenrascaram-se com o que tinham e mantiveram uma forma de estar no mundo sem depender de estranhos. O que une esta comunidade não é apenas o lugar, mas a forma como o tempo é cuidado, respeitado e repetido sem interrupções. Os seus conhecimentos, costumes e decisões mostram como se pode viver sem se mexer, sem ruído e sem pressas.